Olá, sobre a última enquete no Instagram, novamente, nenhuma padronização, um monte de respondendo errado, já é meu padrão. A questão aqui é o seguinte, não é uma enquete complexa, é uma enquete que basicamente diz o quê? Ela diz o seguinte, eu tenho uma viga, 3,5 metros de um vão entre os apoios, mais 1,5 metro de balanço, sendo que ela está engastada do lado esquerdo, seja está porque a viga continua mais vãos ou por outro motivo, e bem na ponta eu tenho 2 toneladas, ok? E a pergunta é, qual que é o diagrama de momento fletor da viga acima? E uma nota, não é para usar software para descobrir, que infelizmente tinha gente que às vezes mandava resposta e perguntava, como chegou essa resposta? Eu joguei, abri o FTools, abri o Salsip 3D, lancei a estrutura e deu isso. E por isso que eu acho que é isso. Não, tá? A questão é que o engenheiro tem que olhar a estrutura aqui, parar, analisar e saber qual que é a resposta certa. Entendido? Bom, primeira coisa, tá? Vamos começar pelas partes, algumas assim que é tristeza. Ok? Que é o quê? Bom, 94 engenheiros de 679, então 94 sobre 689 responderam que, ou seja, 13,6. Tá, muitos são estudantes de engenharia ainda, provavelmente a maioria que deve ter respondido isso não deve nem ter feito teoria de estruturas porque isso aqui é uma maluquice, ou ter feito não entendido. Tá? Apesar de eu pegar esse exemplo aqui da resposta D, tá? Esse exemplo aqui que eu estou demonstrando, tá? Foi de um diagrama de corpo livre que um engenheiro formado me passou. Ok? Ele me passou um diagrama de corpo livre no Viga em Balanço exatamente assim. Tá? Questão é esse diagrama de corpo livre? Não, não é. Por que não pode ser o diagrama de corpo livre a parte D? Porque na ponta de uma viga, se eu for fazer o diagrama de corpo livre dessa região aqui, ó, eu não tenho como ter momento fletor inicial, ok? Sempre nas pontas, extremidades de uma viga, a não ser que ela tenha uma ligação com um apoio, com um engaste, não pode ter momento, a não ser que tenha um momento aplicado. Okay? Então, a primeira questão é que nem pode ser isso aqui. Okay? Esse diagrama aqui da D não faz o menor sentido porque realmente não tem uma... Não tem como ter um momento fletor assim numa peça, com um momento fletor no topo aqui. Tá? No começo de um balanço, sempre o momento fletor é zero. Por quê? Porque se ao contrário, se tivesse um momento máximo bem no topo do balanço, porque inclusive a questão é que muitos responderam provavelmente porque eles pensaram, tem uma rótula aqui, né? tem um apoio aqui, um apoio de primeiro grau, então aqui não pode ter momento. Não, tá? Um apoio de primeiro grau não pode absorver momento, mas nele pode ter momentos tranquilamente. Então, a questão é que essa viga aqui pode sim ter um momento fletor nas outras 3 opções. Tem um momento fletor elevado aqui no apoio, e realmente ela vai ter um momento fletor elevado no apoio, só que quanto de momento esse apoio recebe? Nada, porque o momento fletor do lado esquerdo e do lado direito é igual. Aqui do lado esquerdo e do lado direito, nessa região é igual. O que acontece é que o apoio, ele só muda a direção do momento. Ok? Isso que ele faz. Um apoio de primeiro grau, se o outro está subindo, ele vai voltar. Ok? Está subindo assim, vai voltar. Isso que acontecer com um apoio intermediário. Ele não vai absorver momento nenhum, mas a viga pode ter momento porque ela está passando por ele. Entendido? Tá? Esse apoio não recebe, apesar de existir momentos na região. Agora, próxima resposta aqui que falaram. Resposta letra C. Tá? E a resposta letra C é a resposta, digamos, de operador de software. Desculpa a resposta, mas é a resposta do operador de software. Que é o quê? Bom, que as vigas calculadas para uma obra de concreto armado, com uma carga distribuída, lembrando que nem toda obra vai ter carga distribuída, você pode ter carga considerada. Ok? É muito comum em muitas obras, mas a questão é se é isso aqui. Tá? Então, o principal resultado disso aqui, ó, é esse aqui, mais respondido 257 aqui, ó, tá? 257 sobre 689, nós tivemos 37,3, então 3 de cada 8 engenheiros responderam que a letra C. O que fala a letra C? Que o momento fletor vai ser assim, tá? Para o momento fletor fazer uma curva, e aqui entra a questão de você ter a base, tá? Porque tudo isso aqui é questão de base, ok? É a questão que ninguém faria essa cagada se tivesse base. Qual base você tem que ter aqui? A base que você tem que ter aqui é que o momento fletor é a integral da cortante. E ao contrário, se eu pegar a derivada dessa cortante, eu vou ter, do momento eu vou ter a cortante. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, qual a cortante dessa parte aqui? Bom, talvez aqui por ser engastado, não sei, mas até aqui, ó, se eu olhar para a direita, eu tenho isostático, né? Todo balanço é necessariamente isostático. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, que eu vou ter um diagrama de cortante assim, ó, tá? Diagrama de cortante, claro, reto. Desculpa, vou até desenhar aqui com linhas, tá? Mas o meu diagrama de cortante vai ser assim, ó. Ele vai ser reto, ok? Esse vai
Esse diagrama cortante não pode ser outra coisa. Ele tem que ser uma cortante constante, porque a cortante é apenas as cargas que eu tenho na estrutura. E eu tenho uma carga, basicamente aqui, ó, digamos, diagrama cortante é isso aqui, ó. Tá? O diagrama cortante é essa região aqui. Tá? Eu tenho uma carga na estrutura, digamos, essa região aqui é a cortante. Tá? Eu tenho uma carga na estrutura que é basicamente uma carga só, concentrada. Então eu não posso ter curva, porque se a carga é reta, quando eu integro uma reta, eu tenho uma inclinada, uma reta inclinada, ok? Então não pode ser letra C. Se fosse uma carga distribuída, se fosse uma carga aumente assim, ok. Ah, mas não é letra D, não pode ser letra D, porque não tem como ter momento no topo do balanço. Até porque imagina, você tem o topo a ponta do balanço, você vai lá e reboca, e o reboco falha porque ele está muito solicitado. Não, ele não está nem um pouco solicitado, porque ali é a ponta. Ok? Mesma coisa, não pode ser letra C, porque não é uma carga distribuída. Agora a gente vai entrar em duas possibilidades. Possibilidade A, possibilidade B. Sendo resposta B, 145 de 689, 21%, 193 de 689, 28%. Então, foi 72% ou 79% de erro. Basicamente essa que é a questão. Tá? Agora a questão aqui é o seguinte. Dessas duas aqui, as duas têm um momento fator negativo máximo bem no final do balanço. Ok? Isso é o correto. Tá? A única diferença das duas é que nessa aqui eu tenho negativo no apoio oposto e essa aqui eu tenho positivo no apoio oposto. Como a gente vai saber isso aqui? Tem vários métodos, pode ser até porque você mudou alguma coisa assim, mas o método que eu faria aqui para saber isso aqui é o seguinte, ó, a gente vai desenhar a deformada. Como? Bom, basicamente aqui, eu vou desenhar, puxar minha viga aqui, ó, beleza? Ela tem um apoio aqui e ela tem um engaste aqui. Tá? O que eu sei da minha viga? O que eu sei da minha viga é que ela tem um balanço, então ela vai deformar para baixo necessariamente, ok? Ela vai ter uma flecha para baixo. Se ela tem uma flecha para baixo, aqui ela vai ter que levantar, certo? Essa que é a questão, digamos, ela vai estar arqueada aqui, ó, tá? E ela vai ter que levantar. Tá? O engaste sempre, não sei se o engaste é distribuído e tudo mais, mas ele começa reto, vou até desenhar um pouco mais grosso aqui, ó, a deformada um pouco mais grossa, tá? Até fazer assim, vou redesenhar a deformada um pouco mais grossa aqui, ó. Tá? Mas a deformada que eu espero é isso aqui, ó. Ela vai estar descendo aqui e consequentemente subindo, né? O efeito gangorra, tá? E esse engaste aqui, ó, eu espero que ele vai ter que começar reto, ok? Só que para ele encontrar isso aqui, ó, ele necessariamente, né? Ele não pode começar reto e continuar reto. Ele tem que começar reto, ó, e começar a subir, tá? Para encontrar a peça aqui. Ok? Isso vai ter que acontecer, porque ele tem que subir para encontrar ali, a deformada tem que ser esse formato, não pode ser outro formato, ok? Ele sempre começa reto e o balanço sempre desce se tem uma carga gravitacional. Consequentemente, a minha viga está arqueando, ó, a minha viga está arqueando assim, aqui nesse apoio, ó, ela está arqueando, digamos, esse é o arco dela aqui, então esse arco aqui, e aqui ela começa a arquear para baixo e cada vez mais para baixo. Se ela está arqueando dessa maneira, é um momento fator positivo, ok? Então, eu tenho um fator positivo aqui e um negativo aqui. E é isso que eu vou ter numa viga assim. Você vai falar, ah, Gilberto, mas sempre tem que ter negativo no apoio. Não. Eu teria que ter negativo no apoio se eu tivesse uma carga aqui, ó. Se eu tivesse uma carga aqui pesada, ok. Eu teria que ter negativo no apoio. Mas como eu tenho uma carga aqui, lembra o que acontece quando eu coloco uma carga, quando uma viga tem 2, 3, 4 voos. Quando eu coloco uma carga no primeiro voo, eu alivio a carga do segundo voo. Eu inverto os esforços do segundo voo, ok? Então, quando eu coloco uma carga aqui, ó, aqui que deveria ter um negativo, vai gerar um positivo, ok? Essa carga aqui está aliviando para esse engaste aqui. Se tivesse uma carga distribuída e eu colocasse essa carga de 2 toneladas aqui adicional, um momento negativo aqui seria menor, porque teria aumentado o momento aqui. Entendido? Então, o que vai acontecer é que, se eu tenho uma viga de 4 voos, eu apliquei uma carga no primeiro voo, vai reduzir no segundo, vai aumentar no terceiro, vai reduzir no quarto, e assim por diante. Se eu aplicar uma carga no segundo, vai reduzir no primeiro e terceiro e vai aumentar no quarto. Essa é a que a gente vai seguir. Para demonstrar realmente o modelo aqui, ó, tá aqui o nosso modelo, ok? Coloquei uma carga aqui, ó, 2 toneladas, e vamos dar uma olhada nos esforços. E o momento que eu tenho é esse aqui. Teria alguma possibilidade de eu ter um momento fator positivo? A única possibilidade é se isso aqui não fosse um apoio decente. Tá? Se eu colocasse um coeficiente de mola baixo nesse apoio, ok, o que ia acontecer, vou demonstrar aqui agora, tá? Mas se eu tivesse coeficiente de mola baixo, vai saber porque, às vezes eu coloquei uma viga sobre viga sobre viga sobre viga, ok, daí tira o momento fator assim, tá? Se eu colocasse coeficiente de mola, sei lá, mais adequado aqui, ó, esse apoio nem contou com esse esforço, mas se eu colocasse um coeficiente de mola maior, aí sim, mas aí eu precisaria ter um coeficiente de mola maior, tá? E daí o que aconteceria seria o seguinte, minha deformada seria assim, onde meu apoio do lado direito já está caindo, ok? Não é o caso.
tá? Para um apoio que está em gastado normal, a deformada que eu espero é que ela fica dizer, ó, tá? Onde ela vem aqui, sobe, vai gerando negativo aqui, positivo aqui, porque ela está arqueando para cima, ok? Depois ela tem que descer, arqueando para baixo e gera um momento fator negativo, tá? Para demonstrar também esse conceito que eu falei, de que os vãos vão alternando, vou fazer o seguinte aqui, ó, até copiar, posso até copiar isso aqui, ó, tá? Vou jogar aqui para cima, tá? 3 metros aqui para cima, tá? Eu vou gerar o mesmo modelo aqui, ó, só que lá, fazer uns 4 vãos aqui, ó, para demonstrar a situação, ok? Peguei o vão aqui, ó, copiei mais, tá? 4 vãos aqui, ó. O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, eu vou vir aqui bem no meio, tá? Bem no meio desse apoio aqui, ó, eu vou colocar uma carga. Qual a carga aqui? Só uma carga genérica, realmente não é questão, quantos lados está colocando? Se colocar uma tonelada mais é diferente? Não. O conceito vai ser o mesmo. Se eu colocar o dobro da carga, vai ser o efeito dobrado, ok? Mas foi ali e coloquei uma carga bem no meio. O que vai acontecer com esses esforços aqui, ó? O momento fator vai ser o seguinte aqui, ó. Vou colocar uma escala maior, ó. Negativo aqui, beleza, ó. Gerou negativo aqui, ó. Aqui, ó, eu posso demonstrar aqui, ó, mas aqui gerou negativo, aqui gerou positivo, aqui gerou negativo, ela terminou com zero, porque não tem momento. Mas, como ficou deformada, tem que colocar uma escala maior também, porque é uma viga bem robusta, mas aqui desceu, ó, e a questão, até colocar uma escala maior ainda, para você ver melhor ainda, ó. Mas aqui desceu, porque não tem a carga, o vão oposto subiu, eu aliviei o vão oposto. E o vão terceiro desceu, e o quarto vão subiu, pouca coisa, mas subiu. Claro, esse efeito vai reduzindo, vai acontecendo aqui, ó. Então, deformado aqui, ó, por exemplo, aqui está deformando 0,943, aqui já subiu 0,3, aqui desceu mínima coisa, então vai sendo menos pronunciado o efeito, entendido? Mas acontece, ok? Mesmo que seja 0,01, vai acontecer, entendido? Essa é uma questão também de hiperestática, ok? Então, a questão é, quantos engenheiros acertaram? 193 sobre 689, 28% acertaram. Então, 28 menos 1 vezes 100, 72% de erro numa questão de hiperestática, ok? Tá? Novamente, falta a base, pessoas querendo aprender elementos finitos e falta essa base aqui, que é muito mais importante. Você entender esse conceito aqui, porque se você entender esse conceito aqui, ó, você não vai errar depois e achar que uma viga que esse monitor aqui é normal. Okay? Você achar que esse monitor aqui é normal, ok? Pode acontecer ter positivo no apoio, inclusive é muito comum em vários tipos de obras quando a gente sai do prédio de concreto armado padrão normal que se faz, ok? Entendido isso aqui? Então, por enquanto, seria isso. Muito cuidado. Volta para estudar hiperestática muito bem. Ou estudo quando você chegar na hiperestática. Cuidado com isso aqui, porque nem sempre o diagrama de corpo livre é bonitinho igual você tem nos livros sobre carga distribuída. Nem sempre é, e daí muda totalmente. Tá? E quem respondeu a D, realmente, muito cuidado. Você tem que voltar urgente para a parte de estática, porque se você fizer o diagrama de corpo livre daqui para cá, não tem como fazer uma maluquice dessas, a não ser que você não entenda nada de estática mesmo, ok? Então, por enquanto, seria isso. E até a próxima.